O grito histérico das fãs ecoava pelos corredores da emissora enquanto Cris Viana caminhava com seu característico sorriso confiante. Alto, loiro, olhos de um azul profundo que faziam suspirar, ele era a personificação do galã perfeito. Aos 28 anos, estava no auge da carreira, protagonista da novela das 9, rosto de campanhas publicitárias, capa das principais revistas. Mas ao fechar a porta de sua cobertura luxuosa naquela noite, o sorriso se desfez. Serviu-se de um uísque, afrouxou a gravata cara e observou a cidade através das janelas do apartamento. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas algo faltava. As mulheres que o cercavam só viam o astro da TV, nunca o homem por trás das câmeras. Os relacionamentos eram superficiais, previsíveis. Mesmo seus pais, deslumbrados com seu sucesso, pareciam mais interessados no filho famoso do que no Cristiano que ele realmente era. Do outro lado da cidade, em um bairro residencial tranquilo, Yasmin Nunes se preparava para dormir. Seus dedos delicados percorriam as páginas em braille de um livro enquanto Thor, seu labrador guia, repousava aos pés da cama. Aos 23 anos, ela havia transformado a pequena banca de flores, comprada com a herança da avó, em seu pequeno reino perfumado. A perda da visão aos 8 anos não a impediu de construir uma vida independente. Morava sozinha em um apartamento acolhedor próximo à banca, conhecia cada cliente pelo tom de voz, cada flor pelo toque e perfume. Suas noites eram preenchidas pelo som das novelas, especialmente das 9, onde a voz grave e aveludada de Cris Viana povoava seus sonhos. Mal sabia ela que o destino estava prestes a entrelaçar suas vidas de uma maneira que nem o mais criativo roteirista poderia imaginar. Na manhã que mudaria suas vidas, Cris dirigia seu Porsche após uma gravação externa, tentando despistar discretamente alguns paparazzi. Virando em uma rua residencial, seu olhar captou uma pequena banca de flores. Não eram as flores que chamaram sua atenção, mas a jovem que as organizava. Cabelos loiros brilhando sob o sol da manhã, movimentos graciosos, beleza natural que contrastava com o artifício ao qual estava acostumado. Estacionou o carro a alguns metros adiante, ajustou os óculos escuros e colocou um boné. A presença do labrador dourado ao lado da jovem o fez hesitar por um momento, mas o animal apenas ergueu a cabeça, tranquilo. "Bom dia", ele disse, propositalmente engrossando um pouco a voz e falando mais baixo que o normal. Anos de técnica vocal o haviam ensinado a modular seu timbre quando necessário. "Tem rosas vermelhas." Yasmin virou-se em direção à voz, e foi então que Cris notou. Seus olhos azuis, embora lindos, não focavam nele. Eram como lagos cristalinos que miravam o infinito. O momento de surpresa durou apenas um segundo, tempo suficiente para ele perceber que ela não tinha ideia de quem ele era, não por falta de interesse em celebridades, mas porque nunca havia visto seu rosto nos cartazes e revistas. Claro, ela sorriu, movendo-se com surpreendente desenvoltura entre os baldes de flores. "Acabaram de chegar. Quer sentir o perfume? Estão especialmente perfumadas hoje." Cris permaneceu em silêncio por um momento, observando-a com intensidade crescente. Seus olhos percorreram os movimentos precisos dela, o labrador guia ao seu lado, o modo como seus dedos tocavam delicadamente cada flor, e então compreendeu. A descoberta o atingiu como um raio. Ela era cega. Aqueles extraordinários olhos azuis, tão parecidos com os seus próprios, não podiam vê-lo. Uma emoção inesperada o invadiu. Ali estava ele, Cris Viana, o astro que não podia caminhar na rua sem ser reconhecido, cujo rosto estampava outdoors por toda a cidade, e pela primeira vez em anos, estava diante de alguém que o julgaria apenas por quem ele realmente era. "São perfeitas", ele respondeu, sua voz assumindo um tom mais natural, menos guardado. Observou fascinado enquanto ela compunha o buquê. Cada movimento uma dança precisa de dedos que conheciam cada flor pelo toque. "O perfume é diferente nas primeiras horas da manhã", Yasmin explicou, seus dedos hábeis amarrando a fita de cetim ao redor das hastes. "É quando as rosas estão mais sinceras, eu diria." Cris não conseguia desviar o olhar. Havia algo magnético na forma como ela se movia,
uma graça natural que nada tinha a ver com as artificialidades às quais estava acostumado. Thor, o labrador, aproximou-se dele calmamente, como se oferecendo aprovação silenciosa. Seu companheiro parece gostar de mim, ele comentou, agachando-se para acariciar a cabeça do cão. Thor é um excelente juiz de caráter, ela sorriu, e aquele sorriso atingiu Chris de uma maneira que nenhum outro havia conseguido antes. Ele me ajuda a enxergar as pessoas de um jeito que os olhos nem sempre conseguem. Quanto devo? Chris perguntou, ainda absorvendo cada detalhe daquela cena incomum. A banca simples, o perfume das flores, a jovem que o tratava como um cliente qualquer, tudo parecia pertencer a um mundo diferente do seu. 35, Yasmin respondeu, e quando ele entregou o dinheiro, seus dedos se tocaram brevemente. O contato, embora fugaz, enviou uma corrente elétrica por ambos. Você sempre trabalhou com flores? Ele perguntou, repentinamente relutante em partir. Desde que herdei a banca da minha avó, ela sorriu, ajustando algumas margaridas em um vaso próximo. As flores são sinceras. Cada uma tem sua própria personalidade, seu próprio perfume, sua própria história para contar. Basta saber ouvir. Ou no meu caso, sentir. Chris observou como ela falava das flores com paixão genuína, seus olhos azuis brilhando com uma luz interior que o hipnotizava. Era tão diferente das pessoas com quem convivia, não havia artifícios, não havia máscaras. Sua voz. Yasmin inclinou levemente a cabeça, um gesto que ele achou inexplicavelmente encantador. Tem algo familiar nela. O coração de Chris acelerou. Por um momento, considerou revelar quem era, mas algo o deteve. Ali, naquele pequeno oásis de autenticidade, ele era apenas um homem comprando flores, não o famoso Chris Viana. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que Chris passou a ansiar. Todas as manhãs, após fingir compromissos próximos ao bairro, ele aparecia na banca, sempre discretamente vestido. A primeira flor que comprava era apenas uma desculpa para ficar, e as conversas se estendiam cada vez mais. Em uma manhã particularmente agradável, enquanto Yasmin organizava um arranjo, ele a observava fascinado. Ela usava um vestido azul claro que realçava seus olhos e dançava suavemente com a brisa. Como você escolhe as cores das flores para os arranjos? Perguntou, genuinamente curioso. Cada flor tem sua própria textura, seu próprio aroma, ela explicou, seus dedos hábeis trabalhando com precisão. As cores, bem, aprendi a memorizá-las pela textura. Rosas vermelhas têm pétalas ligeiramente mais grossas que as brancas. Margaridas amarelas têm um centro diferente das brancas. Enquanto falava, tropeçou levemente em um balde. Chris reagiu instantaneamente, suas mãos firmes segurando sua cintura para equilibrá-la. O contato os pegou de surpresa. Era a primeira vez que se tocavam além dos roçares acidentais de dedos. O tempo pareceu congelar. A respiração de Yasmin ficou presa na garganta ao sentir o calor das mãos dele em sua cintura, o perfume masculino invadindo seus sentidos. Chris podia sentir o coração dela batendo acelerado. Tão próximos estavam. Obrigada, ela sussurrou, suas bochechas tingindo-se de rosa. Eu que agradeço, ele respondeu suavemente, relutante em soltá-la. Quando finalmente o fez, sentiu como se algo físico tivesse sido rompido. Thor, que observava tudo, abanou a cauda em aprovação. Os encontros passaram a ter mais desses momentos de intimidade não intencional, dedos que se demoravam ao trocar moedas, braços que se roçavam quando ele a ajudava com os baldes mais pesados, a proximidade crescente quando conversavam. Chris se pegava inventando desculpas cada vez mais elaboradas para aparecer. Um dia eram flores para a mãe, outro para o set de gravação, outro ainda para seu apartamento. Mas a verdade era que não conseguia mais imaginar um dia sem ver o sorriso de Yasmin, sem ouvir sua risada, sem sentir a paz que sua presença lhe proporcionava. Para Yasmin, aquela voz havia se tornado o som que seu coração esperava todas as manhãs. Algo nela lembrava a voz do ator Chris Viana, que ela ouvia todas as noites na novela das 9, seu programa favorito. Mas ela descartava a ideia rapidamente.
Era impossível que um astro famoso estivesse ali, em sua pequena banca de flores, passando horas conversando com ela. Além disso, a voz do cliente misterioso, embora similar, tinha uma naturalidade diferente da dramatização das novelas. Uma manhã, enquanto ele a ajudava a organizar alguns vasos, suas mãos se encontraram sobre um botão de rosa. Em vez de se afastarem, seus dedos se entrelaçaram naturalmente. Seus dedos permaneceram entrelaçados, o tempo suspenso naquele momento. Chris sentiu a delicadeza da mão dela na sua, a maciez de sua pele contrastando com os pequenos calos nas pontas dos dedos, marcas de quem vivia entre flores e espinhos. Como você é? Yasmin perguntou num sussurro, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Chris engoliu em seco, consciente do peso daquela pergunta. Quer me conhecer? Ela assentiu suavemente. Com gentileza, ele guiou a mão livre dela até seu rosto. Thor, ao lado deles, permanecia em silêncio vigilante, como se entendesse a importância do momento. Os dedos de Yasmin tremeram levemente ao tocar a face dele. Com delicadeza, traçou o contorno do maxilar forte, subiu pelas maçãs do rosto, sentiu a textura suave da barba por fazer. Seus dedos desenharam o contorno dos lábios dele, e Chris prendeu a respiração. Você é bonito, ela murmurou, um leve rubor tingindo suas bochechas ao perceber o que havia dito. Como pode saber? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. A beleza na simetria que posso sentir, ela respondeu, seus dedos ainda explorando suavemente o rosto dele. Na forma como sua pele se aquece sob meu toque, no modo como sua respiração muda quando... No modo como sua respiração muda quando chego perto, ela completou, sua própria voz falhando ao perceber a proximidade entre eles. Chris não conseguia desviar os olhos dela. A luz da manhã brincava em seus cabelos loiros, e seus lábios entreabertos eram um convite impossível de resistir. Com a mão que ainda segurava a dela, puxou-a delicadamente para mais perto. Yasmin. Sua voz saiu como um sussurro rouco. O primeiro beijo foi suave, quase uma carícia. Chris tocou os lábios dela com reverência, como se beijasse uma pétala delicada. Yasmin sentiu o mundo girar, seus sentidos inundados pelo momento. O calor dele, seu perfume envolvente, a textura de seus lábios, o som suave de sua respiração. Quando se afastaram, apenas o suficiente para respirar, Yasmin manteve a mão no rosto dele, como se temesse que ele desaparecesse se o soltasse. Chris cobriu a mão dela com a sua, virando o rosto para beijar sua palma. Ela começou, mas foi interrompida pelo som de vozes se aproximando, clientes chegando. Relutantemente, se separaram. Chris observou enquanto ela retomava sua posição atrás do balcão, admirando como ela conseguia parecer tão composta quando ele próprio sentia seu mundo completamente transformado. Volto mais tarde, prometeu ele, sua voz ainda afetada pela emoção do momento. Yasmin apenas assentiu, um sorriso suave em seus lábios ainda corados pelo beijo. Aquela noite, em seu apartamento luxuoso, Chris não conseguia parar de pensar nela. No piano de cauda que raramente tocava, seus dedos encontraram uma melodia que falava de flores e beijos roubados numa manhã de primavera. Pela primeira vez em anos, o famoso ator se sentia verdadeiramente vivo. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Seu empresário, Marco, entrou agitado. Chris, onde você tem se metido todas as manhãs? Temos compromissos, entrevistas. E que história é essa de flores? Os paparazzi estão farejando algo. Chris levantou-se do piano, servindo-se de um drink. Preciso de privacidade, Marco. Pela primeira vez encontrei alguém que... A florista cega. Marco o interrompeu, jogando uma revista sobre a mesa. Já sabem sobre ela. É questão de tempo até descobrirem tudo. O sangue de Chris gelou. Na capa, uma foto distante mostrava ele entrando na banca de flores. A manchete especulava sobre o novo romance do galã. Preciso contar a ela, Chris murmurou, mais para si mesmo. Antes que descubra por outras pessoas.
Cris, pense bem. Marco começou, mas o ator já havia pegado as chaves do carro. Na manhã seguinte, Cris chegou mais cedo que o habitual à banca. Seu coração martelava no peito enquanto observava Yasmin arrumando as primeiras flores do dia. Ela estava especialmente bonita naquela manhã, usando um vestido floral leve, seus cabelos loiros presos em um coque despretensioso que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Thor, ao vê-lo, abanou a cauda como sempre, mas percebendo sua atenção, inclinou a cabeça em curiosidade. É você, Yasmin sorriu ao reconhecer seus passos. Chegou cedo hoje. Cris se aproximou, tomando as mãos dela nas suas. O perfume das rosas recém-chegadas pairava no ar, uma fragrância que para sempre estaria associada a ela em suas memórias. Yasmin, preciso te contar algo. Naquele momento, uma senhora que frequentava a banca regularmente se aproximou, seu celular tocando a notificação de uma mensagem. Meu Deus do céu! Exclamou alto, olhando da tela para Cris repetidas vezes. Não posso acreditar. É ele mesmo. O que foi, Dona Ana? Yasmin perguntou, sentindo a tensão crescente no ar. Querida, está em todos os sites de fofoca. A senhora aproximou-se agitada, seu dedo deslizando pela tela do celular. O ator Cris Viana, aquele da novela das 9, foi flagrado em um romance secreto com uma florista do bairro. Tem até fotos dele aqui na sua banca. O tempo pareceu congelar. Yasmin soltou as mãos de Cris lentamente, como se elas queimassem. Anos ouvindo aquela voz na televisão, conhecendo cada modulação, cada entonação. Como não havia percebido antes? Ou talvez, no fundo, sempre soubera e não quisera acreditar. É você. Ela sussurrou, sua voz tremendo. Seus dedos se ergueram no ar, procurando o rosto que há poucos dias havia tocado, mas agora recuando antes de alcançá-lo. Cris Viana. O tempo todo. Era você. Yasmin, por favor, me deixe explicar. Ele implorou, sua voz rouca de emoção. Aquela voz que agora ela reconhecia completamente. A mesma que havia embalado tantas noites suas em frente à televisão. A mesma que havia feito seu coração acelerar todas essas manhãs. Não. Ela recuou um passo, depois outro. Thor se colocou protetoramente ao seu lado, sentindo sua angústia. Todo esse tempo, você me deixou acreditar. Você. Querida, ele é ainda mais bonito pessoalmente. Dona Ana exclamou, alheia ao drama que se desenrolava. Olha só essa foto no site. Dona Ana, por favor. Cris tentou intervir, mas o dano já estava feito. Me fez querer ser melhor, ela repetiu com amargura. Mentindo para mim. Os primeiros flashes começaram a piscar à distância. Cris olhou preocupado para os fotógrafos que se aproximavam. Yasmin, por favor, ele implorou, tentando uma última vez. Deixa eu te levar para um lugar mais reservado. Podemos conversar, posso explicar tudo. Não há nada para explicar, ela respondeu, recuando ainda mais. Por favor, vá embora. Não posso, ele disse com firmeza. Não vou embora e deixar que pense que tudo foi uma mentira. Que o que sinto por você é menos real por causa do meu nome, da minha profissão. Os flashes aumentavam, e vozes excitadas começavam a se aproximar. Thor latiu uma vez, alertando sobre a movimentação crescente. Senhor Viana! Senhor Viana! As vozes dos paparazzi ecoavam pela rua. É verdade sobre o romance. Yasmin estremeceu ao ouvir as vozes se aproximando. Seu pequeno mundo tranquilo estava sendo invadido, exposto. É isso que você é? O que sua vida é? Flashes, fofocas, pessoas gritando seu nome? Não, Cris deu um passo decisivo em sua direção. Isso é o que fazem da minha vida. Mas quem eu sou? Em um movimento súbito, ele segurou o rosto dela entre suas mãos. Quem eu realmente sou é o homem que passa noites em claro pensando em você, que descobriu que flores têm personalidade, que aprendeu mais sobre amor verdadeiro em algumas semanas do que em anos sob os holofotes.
Yasmin sentiu o calor das mãos dele em seu rosto, o tremor em sua voz normalmente tão controlada. Cris, como conheceu a florista? É verdade que estão namorando? Há quanto tempo mantém o romance em segredo? As vozes e os flashes aumentavam, transformando aquele momento íntimo em um espetáculo público. Viu? Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Este é seu mundo. Um mundo onde nada é privado, onde tudo vira entretenimento para os outros. Como pode dizer que foi real, se começou com uma mentira? Por favor, vão embora. Respeitem nosso espaço. Cris virou-se bruscamente para os fotógrafos, sua voz carregando uma autoridade que Yasmin nunca havia percebido antes. Mas os flashes continuavam, implacáveis. Senhorita Nunes, como se sente sendo a nova namorada do Cris Viana? É verdade que se conheceram aqui na floricultura? Thor começou a latir, agitado com toda a confusão. Yasmin permaneceu firme atrás do balcão, suas mãos agarradas às flores como se buscasse forças nelas. Acho melhor você ir, ela disse baixo, mas com firmeza. Esta é minha banca, meu espaço, minha vida simples. E quero mantê-la assim. Yasmin, por favor. Pegou o celular várias vezes, largou outras tantas. Finalmente, após horas de reflexão, digitou uma mensagem simples. No estúdio de gravação da novela, Cris estava no meio de uma cena quando sentiu o celular vibrar no bolso do figurino. Seu coração disparou ao ver o nome dela na tela pela primeira vez em semanas. Por que fez isso? Cris olhou para aquela mensagem durante horas. Tentou escrever várias respostas, apagou todas. Algumas palavras não podiam ser ditas por mensagem. Após o fim das gravações, dirigiu até o bairro dela. Já era noite quando parou em frente ao pequeno prédio onde Yasmin morava. Hesitou antes de tocar a campainha. Não havia fotógrafos, ele tinha se certificado disso. Não havia fãs, nem holofotes. Apenas um homem diante da porta da mulher que amava. Quando Yasmin abriu a porta, o perfume suave de flores a acompanhava. Ela sempre cheirava as flores de sua banca. Thor não latiu, apenas abanou o rabo suavemente ao reconhecê-lo. Eu sabia que viria, ela disse baixinho. Sempre soube ler as pessoas melhor que ninguém, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Entre, ela convidou, surpreendendo a ambos. O apartamento era pequeno mas acolhedor. Tudo organizado com precisão. Ela sabia exatamente onde cada coisa estava. Na mesinha de centro, Cris reconheceu o cartão em braille que havia mandado com as rosas Juliet. Por que fez isso? Ela repetiu a pergunta da mensagem, agora frente a frente. Por que procurou o instituto? Porque cada vez que você sorria ao sentir o perfume de uma flor, cada vez que seus dedos dançavam sobre as pétalas reconhecendo suas cores, eu imaginava como seria se você pudesse ver toda a beleza que já sente. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Não porque você precise disso para ser quem é, mas porque você merece todas as escolhas possíveis. Não porque você precise disso para ser quem é, mas porque você merece todas as escolhas possíveis. As palavras dele pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Yasmin podia sentir a presença de Cris, seu perfume másculo misturado ao aroma das flores que ela sempre carregava consigo. Percebia o calor que emanava dele, agora tão próximo. Senti sua falta, ela confessou num sussurro. Mesmo magoada, mesmo tentando não sentir, senti falta da sua voz, do seu riso, do modo como você fazia meu coração acelerar só de se aproximar, como está fazendo agora. Cris deu um passo em sua direção, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Sua respiração ficou mais pesada, denunciando sua própria emoção. Posso? Ele perguntou suavemente, sua mão pairando próxima ao rosto dela. Yasmin assentiu, e quando os dedos dele tocaram sua face, ela estremeceu. Cris traçou delicadamente o contorno de sua bochecha, secando uma lágrima solitária que escorria. Não chore, ele murmurou, sua voz rouca de desejo e ternura. Não suporto te ver chorar.
Então me faça sorrir, ela respondeu, inclinando o rosto em direção ao toque dele. Chris se aproximou mais, seu polegar acariciando levemente os lábios dela. Yasmin entreabriu a boca, sua respiração acelerada. O tempo pareceu suspender quando ele finalmente inclinou-se, seus lábios encontrando os dela com a delicadeza de quem toca uma pétala rara. O primeiro toque foi suave, quase casto, mas carregado de eletricidade. Yasmin sentiu suas pernas fraquejarem quando ele aprofundou o beijo, uma mão ainda em seu rosto enquanto a outra circulava sua cintura, trazendo-a para mais perto. Chris saboreou cada segundo, cada sensação, a maciez dos lábios dela, o gosto doce de sua boca, o modo como ela se encaixava perfeitamente em seus braços. O perfume de flores que emanava dela o inebriava, fazendo seu coração bater descompassado. Quando se separaram em busca de ar, mantiveram as testas coladas. Yasmin deslizou as mãos pelo peito dele até alcançar seu rosto, seus dedos redescobrindo cada traço que havia decorado. Isso também é real? Ela perguntou, ofegante. Tão real quanto o amor que sinto por você, ele respondeu, capturando seus lábios novamente. O segundo beijo foi mais intenso, carregado de toda a saudade das semanas separados. As mãos de Chris envolveram a cintura de Yasmin com mais firmeza, enquanto ela entrelaçava os dedos nos cabelos dele. Thor, discretamente, se retirou para seu cantinho na sala, como se entendesse a importância do momento. Senti falta do seu perfume, ele murmurou entre beijos, seus lábios traçando um caminho suave pela linha do maxilar dela. Do jeito que seu corpo treme quando toco aqui. Seus dedos roçaram levemente a nuca dela, arrancando um suspiro. Yasmin inclinou a cabeça para trás, rendendo-se às sensações. Cada toque dele enviava ondas de eletricidade por seu corpo. Suas mãos exploravam o peito forte de Chris por sobre a camisa, sentindo o coração dele bater tão acelerado quanto o seu. Ela sussurrou seu nome pela primeira vez desde a revelação, a voz embargada de emoção. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar para ela, mesmo que ela não pudesse ver. Seus olhos percorreram cada detalhe do rosto amado, as bochechas coradas, os lábios inchados pelos beijos, os olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Diz de novo, ele pediu, rouco. Meu nome. Diz de novo. Chris, ela repetiu, um sorriso suave brincando em seus lábios enquanto suas mãos encontravam o rosto dele. Cristiano Viana. O homem por trás da voz que me encantava todas as noites. O homem que me fez sentir borboletas no estômago todas as manhãs. O homem que te ama mais que tudo, ele completou, beijando-a novamente, desta vez mais suavemente. O homem que quer passar a vida inteira provando isso. Yasmin se aconchegou nos braços dele, descansando a cabeça em seu peito. O ritmo do coração de Chris sob seu ouvido era como uma música familiar. Sobre o instituto. Ela começou hesitante. Só se você quiser, ele respondeu prontamente. Não é condição para nada. Yasmin, te amo exatamente como você é. Eu quero, ela disse após um momento. Não por você, mas por mim. Quero todas as possibilidades que a vida pode me oferecer. E ela sorriu, tocando o rosto dele. Confesso que existe uma parte de mim que sonha em ver seu sorriso. Nos meses que se seguiram, a banca de flores ganhou uma nova ajudante. Dona Cristina, com o mesmo toque delicado da filha para as flores, assumiu o comando enquanto Yasmin se preparava para a viagem à Suíça. A mãe, que sempre apoiara a independência da filha, agora incentivava a buscar este novo horizonte. Minha florzinha, disse Dona Cristina, abraçando Yasmin antes da partida, volte enxergando ou não, volte feliz. A viagem para Zurique foi como um sonho. Chris providenciou tudo com cuidado extremo. Voo particular para evitar tumultos, a melhor equipe médica, uma suíte com vista para os Alpes que ela ainda não podia ver, mas podia sentir a brisa fresca da montanha. A cirurgia durou 6 horas. Chris passou cada minuto delas andando pelo corredor do hospital, parando apenas quando Thor, que fizera questão de trazer, encostava o focinho em sua mão, como que dizendo, vai dar tudo certo.
Quando enfim retiraram as bandagens, uma semana depois, o quarto estava na penumbra para proteger os olhos sensíveis de Yasmin. Chris segurava sua mão, seu coração batendo tão forte quanto o dela. Amor, ele sussurrou, abra os olhos devagar. As primeiras semanas após a cirurgia foram um desafio. Yasmin precisou reaprender a interpretar o mundo através da visão. Formas, distâncias, cores, tudo era novo e às vezes até assustador. Chris estava ao seu lado em cada etapa, paciente e amoroso. Primeiro vieram as sombras, depois as formas básicas, e finalmente, após um mês de adaptação cuidadosa, ela pôde ver com clareza aqueles olhos azuis que tanto sonhara conhecer. O processo foi longo, mas cada pequena conquista era celebrada como uma vitória do amor. Você é ainda mais bonito do que meus dedos me diziam, ela sorriu, tocando o rosto dele como fizera tantas vezes antes, mas agora combinando visão e tato pela primeira vez. De volta ao Brasil, numa noite especial, Chris a levou até sua banca de flores. O local estava transformado. Milhares de pequenas luzes decoravam o espaço, criando um cenário mágico. Rosas Juliet, as favoritas dela, forravam cada superfície. Desde que te conheci, ele começou, ajoelhando-se entre as flores, aprendi que existe uma beleza que os olhos não podem ver. Você me ensinou a enxergar com o coração. Agora quero passar o resto da vida aprendendo mais com você. Tirou uma pequena caixa do bolso. Yasmin Nunes, aceita se casar comigo? O anel era delicado, com pequenas flores esculpidas, uma peça única que ele mandara fazer inspirado nas flores da banca dela. Os meses de preparação para o casamento foram um turbilhão de emoções. Apesar de Chris poder proporcionar a festa mais luxuosa do ano, eles optaram por algo mais íntimo, mais significativo. O local escolhido não poderia ser outro: a Praça da Banca de Flores, onde tudo começou. A notícia do casamento do galã mais cobiçado do país com a florista que conquistou seu coração virou manchete nacional, mas desta vez, Yasmin encarava tudo com mais tranquilidade. Agora podia ver o amor nos olhos dele cada vez que a defendia da mídia, cada vez que fazia questão de contar sua história com orgulho. Os preparativos eram sua especialidade, afinal, ninguém conhecia flores como ela. Cada arranjo foi pessoalmente escolhido, cada cor cuidadosamente combinada. Suas mãos, que por tanto tempo foram seus olhos, agora trabalhavam em conjunto com sua visão recém-recuperada, criando composições que contavam sua história de amor. Rosa Julia no meu buquê, ela explicava para a mãe, que continuava ajudando na banca, porque foram as primeiras flores que ele me mandou depois que descobri a verdade. Orquídeas brancas nos arranjos, porque ele dizia que eram elegantes como eu. E lírios, mamãe, porque foi sobre eles que conversamos no nosso primeiro encontro. Na véspera do casamento, Chris surpreendeu a todos anunciando uma pausa na carreira. Quero viver esse momento plenamente, ele explicou quando ela questionou. Sem gravações, sem compromissos. Apenas nós. A manhã do casamento amanheceu perfeita. A praça estava irreconhecível, transformada em um jardim de contos de fadas. Um caminho de pétalas levava até o altar, instalado exatamente onde ficava a banca de flores. Thor, elegante com uma gravata borboleta, seria o pajem. O vestido de Yasmin era uma obra de arte em renda francesa e seda, com pequenas flores bordadas à mão que subiam pela saia como um jardim em crescimento. Seu cabelo loiro estava elegantemente preso em um coque baixo, enfeitado com minúsculas flores naturais brancas. Os olhos azuis, agora capazes de ver toda a beleza ao seu redor, brilhavam com lágrimas contidas. Minha filha, Dona Cristina ajeitava o véu com mãos trêmulas. Você está deslumbrante. A praça havia se transformado em um cenário mágico. Milhares de luzes delicadas pendiam entre as árvores, criando um céu estrelado mesmo durante o dia. Os convidados estavam sentados em cadeiras brancas decoradas com laços de cetim e pequenos arranjos de flores. O corredor central era ladeado por altas colunas de vidro preenchidas com orquídeas brancas flutuantes e velas. Chris aguardava no altar, elegante em seu smoking negro.
Seu olhar ansioso não desgrudava da entrada da tenda, onde sabia que Yasmin estava se preparando. Ao seu lado, Thor sentava-se orgulhoso, a gravata borboleta combinando com o traje do noivo. A música começou, não a tradicional marcha nupcial, mas uma composição especial que Chris havia feito para ela, tocada por um quarteto de cordas. O burburinho dos convidados cessou quando Yasmin surgiu, ao braço de seu pai. Cada passo era uma nova descoberta. Agora ela podia ver os sorrisos emocionados, as flores que havia escolhido com tanto cuidado, as luzes que dançavam suavemente. Mas seus olhos encontraram apenas os de Chris, azuis como seus próprios, marejados de lágrimas. No altar, decorado com um arco majestoso de rosa julia e orquídeas, Chris estendeu a mão para ela. Quando seus dedos se tocaram, foi como se voltassem àquele primeiro momento na banca de flores, quando um toque acidental mudou suas vidas para sempre. Yasmin, Chris começou seus votos, sua voz carregada de emoção. Antes de te conhecer, eu era como aquelas flores de plástico em vitrines, bonito por fora, mas sem vida real. Você me ensinou que a verdadeira beleza está na fragilidade das pétalas verdadeiras, no perfume que só flores reais podem ter, na sinceridade de ser quem realmente somos. Ele apertou levemente suas mãos, seus olhos azuis fixos nos dela. Prometo te amar como você me amou, além das aparências, além dos papéis que interpreto, além de qualquer fama ou holofote. Prometo ser real, ser verdadeiro, ser simplesmente seu. Yasmin sorriu através das lágrimas. Thor, sentado próximo, abanou o rabo suavemente. Chris, ela começou, sua voz suave mas firme. Você entrou na minha vida como um vendaval, bagunçando tudo o que eu achava que sabia sobre amor. Quando não podia ver com os olhos, você me fez enxergar com o coração. E agora que posso ver? Ela fez uma pausa, olhando profundamente em seus olhos. Percebo que o que meu coração via estava certo o tempo todo. Prometo te amar em cada papel que interpretar, mas principalmente nos momentos em que for apenas você. Prometo ser seu porto seguro, seu jardim particular onde pode ser simplesmente cristiano. A troca de alianças foi especial. Cada uma tinha pequenas flores gravadas em alto relevo, para que pudessem ser sentidas mesmo sem serem vistas, uma lembrança eterna de como seu amor começou. Quando foram dianados marido e mulher, o beijo foi aplaudido não só pelos convidados, mas celebrado por uma chuva de pétalas que caiu suavemente sobre eles. A recepção aconteceu ali mesmo, sob as luzes que agora brilhavam mais intensamente no crepúsculo. Mesas redondas foram dispostas pelo jardim, cada uma com arranjos diferentes que contavam um capítulo de sua história. As primeiras rosas que ele comprou, as flores que ela estava organizando quando se beijaram pela primeira vez, as Juliettes que marcaram o início do perdão. O primeiro jantar como casados foi servido em meio a risos e música suave. Garçons circulavam com taças de champanhe em bandejas decoradas com flores naturais. No centro da praça, uma pista de dança havia sido montada sobre um tablado de madeira ana, rodeada por mais luzes e flores pendentes. Para a primeira dança, Chris a conduziu ao centro da pista. A música começou, a mesma voz dele que ela costumava ouvir nas novelas, mas desta vez cantando uma canção escrita especialmente para ela. Esta, ele sussurrou enquanto dançavam, é a versão real da minha voz, apenas para você. A música falava sobre flores, sobre luz encontrada na escuridão, sobre um amor que transcendia os sentidos. À medida que a noite avançava, a festa se tornou mais íntima. Thor, que permanecerá atento o tempo todo, agora descansava próximo à antiga banca, como se guardasse o local onde tudo começou. Perto da meia-noite, eles se despediram dos convidados. Chris a conduziu até um carro decorado com flores brancas, que os levaria ao seu destino secreto, uma casa de praia reservada para sua lua de mel. O caminho até lá foi feito em um silêncio cúmplice, mãos entrelaçadas, corações acelerados. Quando chegaram, Yasmin descobriu que todo o caminho da entrada até o quarto estava coberto de pétalas de rosas. O ambiente estava iluminado apenas por velas aromáticas, criando sombras dançantes nas paredes. Bem-vindo ao nosso primeiro lar, Senhora Viana, Chris murmurou,
pegando-a nos braços para atravessar a porta. O quarto era um sonho em tons de branco e dourado. A cama king size estava coberta com pétalas de rosas brancas, e a varanda se abria para uma vista espetacular do mar sob o luar. É tão lindo, Yasmin sussurrou, agora podendo realmente ver cada detalhe que Chris havia planejado com tanto carinho. Ele a abraçou por trás, seus lábios roçando suavemente a curva do pescoço dela. Yasmin estremeceu ao sentir o calor do corpo dele contra suas costas, o perfume másculo misturando-se ao aroma das rosas. Não tão lindo quanto você, ele murmurou contra sua pele, suas mãos deslizando pela cintura dela por sobre o vestido de noiva. Permita-me. Yasmin assentiu, seu coração batendo descompassado quando sentiu os dedos dele trabalhando delicadamente nos botões de pérolas que desciam por suas costas. Cada novo pedaço de pele exposta recebia um beijo suave, fazendo-a tremer de antecipação. O vestido deslizou até o chão num sussurro de seda, revelando a lingerie delicada de renda branca que ela escolhera especialmente para esta noite. Chris prendeu a respiração, seus olhos azuis escurecidos de desejo percorrendo cada curva agora revelada. Você é tão linda, ele sussurrou com reverência, virando-a para si. Seus dedos traçaram um caminho delicado pelo rosto dela, descendo pelo pescoço, provocando arrepios por onde passavam. Yasmin, com dedos trêmulos, começou a desabotoar o smoking dele. Agora podia ver cada detalhe do homem que amava, o modo como seu maxilar tensionava quando ela o tocava, como seus olhos escureciam de desejo, como seu peito subia e descia com a respiração cada vez mais acelerada. Chris capturou seus lábios num beijo profundo, apaixonado, que a fez derreter em seus braços. Suas mãos exploravam as costas nuas dela enquanto as dela deslizavam pelo peito agora exposto dele, sentindo os músculos reagirem ao seu toque. Com delicadeza, ele a conduziu até a cama. As pétalas de rosas brancas voaram suavemente com o movimento quando ele a deitou sobre os lençóis de seda. A luz do luar entrava pela varanda, banhando o corpo dela numa luz prateada que a fazia parecer etérea. Te amo tanto, ele murmurou, seus lábios traçando um caminho de beijos pelo pescoço dela, descendo pelo colo, provocando suspiros cada vez mais profundos. Suas mãos exploravam cada curva com adoração, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu corpo. Yasmin arqueou as costas quando os lábios dele encontraram um ponto particularmente sensível. Suas mãos se enredaram nos cabelos dele, puxando-o para mais um beijo apaixonado. A sensação da pele dele contra sua era inebriante, elétrica. O som das ondas ao longe criava uma melodia perfeita para seus suspiros e palavras de amor sussurradas. As velas espalhavam uma luz dourada que dançava sobre seus corpos entrelaçados, criando sombras que se moviam como numa dança sensual. As mãos de Chris deslizaram pelas costas dela, encontrando o fecho delicado da lingerie. Com uma habilidade surpreendente, libertou-a da renda branca, seus lábios imediatamente traçando um caminho de beijos pelos ombros agora expostos. Você é perfeita, ele sussurrou contra sua pele, provocando arrepios que a fizeram estremecer em seus braços. Yasmin deixou suas mãos explorarem o torso musculoso dele, sentindo seu coração bater acelerado sob seus dedos. Cada toque dela arrancava suspiros profundos de Chris, que se deliciava com sua inocência misturada à paixão. A lua agora brilhava mais intensamente através da varanda aberta, o som das ondas criando uma trilha sonora perfeita para seu amor. As pétalas de rosa liberavam seu perfume suave cada vez que seus corpos se moviam sobre a cama. Ela sussurrou seu nome como uma prece quando os beijos dele desceram pelo seu colo, explorando cada centímetro de sua pele com adoração. As mãos dele eram gentis mas firmes, guiando-a numa dança tão antiga quanto o tempo. Cada novo toque trazia uma descoberta, cada carícia mais profunda que a anterior. A respiração de ambos ficava cada vez mais ofegante, seus corpos se movendo em perfeita sintonia. Olhe para mim, amor, ele pediu suavemente, seus olhos azuis encontrando os dela. Quero ver seus olhos enquanto nos tornamos um. Yasmin manteve seus olhos fixos nos dele, maravilhada por poder finalmente ver todo o amor e desejo que transbordavam daquele olhar azul profundo.
Seus corpos se moviam em um ritmo lento, sensual, descobrindo-se mutuamente. As mãos de Chris percorriam seu corpo com reverência, como se ela fosse a mais delicada das flores. Cada toque provocava novas sensações, cada carícia a fazia suspirar mais profundamente. Seus lábios nunca deixavam a pele dela por muito tempo, alternando entre beijos apaixonados e palavras doces sussurradas contra seu pescoço. Minha flor, ele murmurava entre beijos, minha luz. O luar banhava seus corpos entrelaçados, criando sombras que dançavam pelas paredes. O perfume das rosas misturava-se ao aroma do mar, envolvendo-os numa bolha de sensações. As ondas quebrando na praia marcavam o ritmo de sua dança de amor. Yasmin arqueava-se sob seus toques, suas unhas deslizando suavemente pelas costas dele, arrancando suspiros profundos. Seus corpos se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido feitos um para o outro. Te amo, ela sussurrou contra seus lábios, sentindo-o estremecer com suas palavras. O mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Não havia mais nada além do calor de seus corpos, do som de suas respirações ofegantes, dos sussurros apaixonados trocados entre beijos cada vez mais intensos. Os primeiros raios de sol encontraram seus corpos entrelaçados nos lençóis de seda. Pétalas de rosa espalhadas contavam a história da noite de amor, algumas ainda presas aos cabelos soltos de Yasmin que dormia serenamente nos braços de Chris. Ele acordou primeiro, maravilhado com a visão de sua esposa adormecida. A luz dourada da manhã brincava em sua pele ana, dando-lhe um brilho etéreo. Não resistiu à tentação de traçar com os dedos o contorno de seu rosto, memorizando cada detalhe agora que ela podia realmente vê-lo também. Yasmin despertou com o toque suave, um sorriso preguiçoso se formando em seus lábios antes mesmo de abrir os olhos. Quando finalmente revelou o azul de seu olhar, suspirou contente ao encontrar Chris a observando com adoração. Bom dia, senhora Viana, ele murmurou, inclinando-se para beijá-la suavemente. Ainda não acredito que posso ver você, ela sussurrou, suas mãos acariciando o rosto dele. Ver seu sorriso, seus olhos, é ainda mais bonito do que eu imaginava. Chris a puxou para mais perto, seus corpos ainda nos se encaixando perfeitamente. O som do mar estava mais calmo agora, como uma canção de ninar matinal. A brisa que entrava pela varanda trazia o aroma de maresia misturado ao perfume das rosas. Café da manhã na varanda, ele sugeriu, depositando beijos leves em seu ombro. Ou prefere ficar mais um pouco na cama? Mais 5 minutinhos, ela respondeu manhosa, aninhando-se ainda mais nos braços dele. Chris riu suavemente, envolvendo-a num abraço protetor. A luz do sol agora inundava completamente o quarto, revelando a doce desordem deixada pela noite de amor, o vestido de noiva delicadamente dobrado sobre uma poltrona, o smoking dele jogado displicentemente ao lado, pétalas de rosa por todo lado. Sabia que você fica ainda mais linda pela manhã, ele murmurou, seus dedos brincando com uma mecha do cabelo dela. Principalmente assim, toda desarrumada e sonolenta. Yasmin ergueu o rosto para olhá-lo, ainda maravilhada com o privilégio de poder ver cada detalhe, o azul profundo de seus olhos, o sorriso preguiçoso nos lábios, os cabelos naturalmente bagunçados que o faziam parecer tão diferente do galã das novelas. E você fica muito mais bonito sem todo aquele produtor da TV, ela respondeu, seus dedos traçando o contorno do rosto dele. Mais real. Mais meu. Chris capturou seus lábios num beijo profundo, apaixonado, que logo reacendeu o desejo da noite anterior. Suas mãos deslizaram pelas costas nuas dela, provocando arrepios. Se continuarmos assim, ele sussurrou entre beijos, não vamos sair dessa cama tão cedo. Promete, ela respondeu com um sorriso maroto, puxando-o para outro beijo. O sol já ia alto quando finalmente decidiram se levantar. Chris vestiu apenas a calça do pijama de seda, enquanto Yasmin colocou sua camisola de renda e envolveu-se no roupão acetinado que combinava. Na varanda, uma mesa havia sido magicamente preparada, obra da equipe discreta que Chris contratara. Frutas frescas, pães ainda quentes, café fumegante, flores, tudo perfeitamente arranjado com vista para o mar.
Nossa primeira refeição como marido e mulher, ele comentou, puxando a cadeira para ela sentar. Chris serviu café para ambos enquanto Yasmin admirava a vista deslumbrante. O mar estendia-se infinitamente diante deles, suas águas azuis cintilando sob o sol da manhã. Na mesa, um pequeno arranjo de rosa Julie perfumava o ar. Sabe, ela comentou, pegando uma fruta, ainda me pego tentando entender como tudo mudou tão rápido. Há alguns meses eu estava na minha banca, vivendo minha vida simples, e agora? E agora está casada com o galã mais cobiçado do país, ele brincou, mas logo ficou sério. Na verdade, sou eu quem não acredita na minha sorte. Estava tão perdido em meio à fama, às aparências. Você me trouxe de volta à realidade. Yasmin estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dele. E você me deu um novo modo de ver o mundo, literalmente. Chris levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Tenho uma surpresa para você. Levantou-se e foi até o interior da casa, voltando com um envelope dourado. Dentro havia passagens para uma lua de mel completa. Paris, Veneza, Santorini. Agora que você pode ver, ele explicou, seus olhos brilhando de expectativa. Quero te mostrar todas as maravilhas do mundo. Cada pôr do sol, cada obra de arte, cada paisagem que eu sempre sonhei compartilhar com alguém especial. Os olhos de Yasmin marejaram ao ver o roteiro cuidadosamente planejado. Para! Ela sussurrou, passando os dedos sobre os bilhetes. Sempre sonhei em sentir o perfume dos jardins de Versalhes. Thor, deitado aos pés deles, ergueu a cabeça ao sentir a emoção de sua dona. E agora poderá não só sentir, mas ver cada flor. Chris sorriu, puxando-a para seu colo enquanto afagava a cabeça de Thor. Vou te levar, vocês dois, no nosso jatinho particular. Thor vai adorar os jardins de Monet em Giverny, correr pelos campos de lavanda na Provence. E Veneza? Ela perguntou, aninhando-se em seus braços, enquanto Thor se aproximava, apoiando a cabeça em seu colo. Imagina só, passeios de gôndola ao pôr do sol. Thor adora água, vai se sentir em casa, jantares à luz de velas em pequenas tratorias que aceitam pets, perder-se nas ruelas românticas. Ele beijou o seu ombro suavemente. E em Santorini, teremos uma vila toda branca, debruçada sobre o mar Egeu, com um jardim perfeito para Thor brincar. Você vai adorar as cores do pôr do sol refletindo nas águas azuis. E depois, ela perguntou, virando-se para olhá-lo, enquanto acariciava-o pelo macio de Thor. Depois. Ele sorriu, acariciando o rosto dela enquanto Thor abanava o rabo em aprovação. Estava pensando em nos mudarmos para uma casa com um grande jardim. Um espaço perfeito para você ter sua própria estufa de flores raras e para Thor ter todo o espaço que merece. Já encontrei algumas propriedades, todas com área verde extensa, piscina que ele vai adorar, e até um cantinho especial que podemos transformar na casa dele, embora sabemos que ele vai preferir dormir aos pés da nossa cama como sempre. Yasmin riu, observando Thor que agora estava completamente esparramado na varanda, aproveitando o sol da manhã. Ele merece todo esse mimo. Foi graças a ele que começamos nossa história. Ele te aprovou desde o primeiro dia. Thor sempre foi o mais sábio de nós três, Chris brincou, estendendo a mão para coçar atrás da orelha do labrador, que imediatamente se aproximou mais. Já providenciei todos os documentos dele para as viagens, inclusive um passaporte pet especial. O jatinho foi escolhido pensando no conforto dele também. Tem um espaço que será só dele. E sua carreira? Vou continuar atuando, mas com mais seletividade. Nada de novelas por um tempo. Talvez alguns filmes, projetos especiais. Quero tempo para nossa família. Tempo para passear com Thor pela praia todas as manhãs, te ajudar com as flores. Ele fez uma pausa, sorrindo. Inclusive, estava pensando em transformar a banca numa floricultura maior, com um espaço especial onde Thor possa ficar à vontade, recebendo os clientes como só ele sabe fazer. Thor latiu suavemente, como se entendesse e aprovasse os planos. Sabia que já existem cafés com flores em Paris onde os pets são não só permitidos, mas tratados como realeza? Chris comentou,
enquanto Thor se acomodava preguiçosamente entre eles. Podíamos trazer esse conceito para a nossa floricultura. Um espaço acolhedor onde as pessoas possam tomar café entre as flores, com um cantinho especial para pets. Thor seria o anfitrião perfeito, e Yasmin sorriu, observando o labrador que já exercia essa função naturalmente na banca. Ele sempre soube exatamente quais clientes precisavam de uma atenção especial, quais estavam tristes e precisavam de um pouquinho mais de carinho. Como ele soube comigo, Chris refletiu, pensativo. Naquele primeiro dia, quando entrei na banca, ele percebeu que eu precisava de algo real na minha vida. Algo além dos holofotes e das câmeras. Thor ergueu a cabeça ao ouvir seu nome, seus olhos sábios alternando entre os dois, como se entendesse cada palavra. E nas viagens, Yasmin continuou, animada, podemos registrar tudo. Thor nos jardins de Monet, nas praças de Veneza, nas praias de Santorini. Seria uma forma linda de documentar nossa história. Já imaginou ele correndo pelos campos de lavanda? Chris riu, visualizando a cena. Vai voltar todo roxo e perfumado. O sol agora ia alto, e a brisa do mar trazia promessas de dias felizes. Ali, naquela varanda, não eram apenas um casal em lua de mel, era uma família, construída com amor, confiança e a lealdade incondicional de um labrador que havia sido muito mais que um cão-guia. Tinha sido Cupido que uniu dois corações destinados a se encontrar. A brisa do mar agitava suavemente as cortinas da varanda, enquanto o sol brilhava no céu perfeitamente azul. Thor repousava tranquilo aos pés do casal, seu pelo dourado refletindo a luz da manhã, guardião fiel de uma história de amor que provava que os olhos do coração nunca se enganam. Ali, nos braços um do outro, com seu fiel companheiro ao lado, Chris e Yasmin começavam a escrever seu próprio conto de fadas, onde o amor verdadeiro não precisava de roteiro, apenas de dois corações batendo no mesmo compasso e um amigo de quatro patas para mostrar o caminho. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.